Paz do Senhor, professores, como é que vocês estão? Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui. Quem fala com vocês aqui é a tia Iris, tá certo? Estamos na lição número 5, a qual a gente já entrou no segundo trimestre. E uma importante lição para vocês, tá certo? A história dos profetas. Então, é muito importante. A lição é do número 5. Porém, o que a gente vai trabalhar nesse trimestre todinho são os profetas. Então, homens de Deus que tiveram experiência, foram a voz que estava ali levando a mensagem do Senhor para aquelas nações que precisavam, principalmente, Israel. É onde a gente está tratando e está trazendo a palavra. Então, a lição número 5 fala sobre Oséias, um profeta muito conhecido, uma história muito falada e contada, que talvez os pequenininhos, que são juniores de 9 a 10 anos, que é a sala que a gente fala, talvez eles não conheçam tanto. Mas, porém, professor, você como já vem a caminho, trazendo a palavra de Deus e conhecendo, você com certeza tem mais propriedade para falar com muito mais tranquilidade a respeito de Oséias. Porém, não se deixe acomodar pela situação, mas leia o livro de Oséias completo antes de chegar o domingo para dar aula, tá certo? Estude a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo que lhe ajude, porque com certeza a aula do domingo será uma bênção. Na lição de domingo, na quinta lição, fala Oséias, o profeta da redenção. Como a gente diz, quando a gente fala logo do início da aula, do título da lição, a gente já começa a trabalhar. Então, a gente já começa a despertar nos nossos pequenos o que é que a gente vai tratar naquele domingo. Eu coloquei aqui também para vocês, falando sobre o arrependimento. E eu coloquei aqui em destaque, você, professor, pode colocar na sua sala, na mesa ali que você trabalha, junto das cadeiras das crianças, ou colocar no mural, ou no quadro, em algum lugar. Arrependimento, porque é essa palavra que a gente vai trabalhar no domingo e a gente vai falar sobre tratar a nação de Israel. E quando a gente fala Oséias, o profeta da redenção, a gente fala de resgate, fala de salvação, fala de transformação. Então é muito importante a gente tratar com os nossos pequenos o significado dessas palavras, porque como é que eles vão só escutar palavras difíceis e não saber o significado? Então o professor tem essa responsabilidade de tratar com ele essas palavras que eles não têm no seu cotidiano, porém a Bíblia nos traz. E aos domingos, e cada domingo ele vai aprendendo como tratar, Então, o profeta que estava ali para resgatar, para salvar, para trazer a redenção, a palavra de Deus para aqueles que estavam precisando. Você, professor, que tem acesso ao manual, que graças a Deus é uma ferramenta muito poderosa para a nossa vida, pois traz aqui o conteúdo da palavra de Deus e diz assim a qual devemos o professor se expressar, como ele deve trilhar o caminho da aula. E a gente tem a conversa com o professor aqui muito importante, quando fala que Oséias era um homem do campo, era um homem muito simples, e começa a tratar de simplicidade, porque estamos vendo hoje que o mundo ostenta tanta coisa, a mídia, as redes sociais, e as nossas crianças, de certa forma, ficam tão impregnadas com isso, e é muito perigoso essa janela. Mas quando a gente traz para a Bíblia, a gente traz a simplicidade, A gente traz a palavra de Deus e um homem dirigido pelo Senhor, como foi o profeta Oséias. Então, aí, a conversa com o professor dentro da lição, o professor ali já vai conhecendo e também traz aqui versículos para complementar. Tem o para meditar, muito importante também, professor, tanto você estudar durante a semana, como também durante a aula, pedir para os alunos estudarem e ler. Então, aquela história que a gente sempre fala, desde as outras aulas, que eles possam ler. Tem aqui na segunda-feira Efésios, terça-feira Salmo, na quarta a gente tem Colossenses, na quinta a gente tem Romanos e na sexta 1 Coríntios e no sábado a gente tem Apocalipse. Tudo são referências bíblicas aqui que você pode trabalhar com seu aluno, ele colocando a Bíblia em evidência, porque é a principal ferramenta na sala de aula. Não tem, professor, para onde a gente fugir. Temos que estar no norte, e o norte do crente, o norte ali do professor é a palavra de Deus. Então, de antemão, a gente já entrou aí no título da lição, a gente já entrou no conversa com o professor e o para meditar do nosso manual. Tem as nossas figuras aqui, que é muito importante, que traz só para cooperar, tá certo? Aqui que fala do arrependimento, que o povo precisava se arrepender, e Oséias estava trazendo a palavra para que houvesse o arrependimento.
traz também assim, os israelitas que se esqueceram da lei do Senhor, esqueceram da lei de Moisés, do que foi as tábuas da lei. Então foi um povo que estava ali, mas não estava mais voltado às leis. Por quê? Porque eram outros povos e não queriam mais voltar às tradições, o conhecimento dos mandamentos. Então Oséias se levanta ali, cheio da graça, da misericórdia do Senhor, como um arauto, como uma voz ali para clamar e para trazer o povo ao arrependimento. Outras figuras também muito importantes, isso é trazendo no manual, tá certo? O manual tem, professor, caso você não tenha acesso ao manual, as figuras, você pode desenhar, tá certo? E a maior ferramenta, professor, é a Bíblia. Abra no livro de Oséias, dê a aula no livro de Oséias e Deus vai te usar poderosamente. Aqui fala também buscar ao Senhor. Quando Oséias desperta o povo, ele diz para buscar, para se arrepender e também prega pela intercessão, né? Que eles possam ali se colocar com arrependimento e quebrantamento para que Deus ali venha agir naquela nação de Israel. Então é muito importante o professor frisar e mostrar as figuras. De antemão, se não tiver, como a gente sempre fala, o professor abre a palavra de Deus e trabalha ali divinamente com a graça e a misericórdia do Senhor. Outra figura também aqui tem que Deus tem uma promessa de restauração para Israel. A promessa está de pé. E ali Oséias ele chega para clamar, para falar para aquele povo, um povo de coração duro, um povo que não queria se arrepender, um povo que estava na idolatria. São palavras, como a gente falou, que as crianças não têm costume de escutar, mas que o professor vai trazer e vai explicar para cada um deles, tá certo? E com certeza, professor, será bênção a sua aula. Discorrendo um pouco sobre as escrituras dentro do manual, tá certo? A gente vê aqui que Deus usou o profeta Oséias para chamar a atenção de Israel. E aí você para um pouco com seus alunos para destrinchar como foi essa situação de Oséias. Como é que ele estava no meio daquela nação e a nação estava totalmente ali desvirtuada, estava totalmente rebelde, estava no caminho da idolatria, esqueceram dos preceitos, dos mandamentos, da lei de Moisés. Não esquece, professor, de sempre enfatizar, de sempre colocar ali a preocupação do profeta. É hoje a nossa responsabilidade como professor, como pastor, como líder da igreja, como todas as lideranças que estão para trazer a palavra de Deus, o ensinamento. E você dentro da sala de aula, com certeza está trazendo isso para seus alunos, professor, tá certo? Aqui também a continuação da história fala que com o passar dos anos, os israelitas se esqueceram da lei do Senhor. Foi o que a gente falou. Se esqueceram que Moisés deixou, as tábuas, os mandamentos, colocaram caminhos errôneos, não estavam ali voltados aos princípios e ao que Deus colocou ali. Então a gente vê como é difícil quando se pega atalho, quando se pega caminhos que não agradam ao Senhor. Então é muito perigoso, professor, tá certo? A gente vê aqui mais a figura, sempre coloca na mão dos pequenos, tá bom? Crianças vão passando as figuras e as crianças vão passando e ali elas vão trabalhando o arrependimento. O que é se arrepender? É você que fez alguma coisa errada e você sabe o que você fez, que não agradou a Papai do Céu e você deve se arrepender e você vai trabalhando isso com seus pequenos. E como é que a gente se arrepende? É quando a gente pede perdão ao Senhor e confessa o nosso pecado. E a palavra de Deus diz que tem que confessar e tem que deixar. Então é necessário o ensinamento às nossas crianças, que elas possam já ter o conhecimento a partir do momento que ela fez alguma coisa errada, que ela possa se arrepender. Ah, mas eu fui na casa do meu amiguinho, eu peguei alguma coisa dele e eu trouxe, eu não pedi, nem falei nada para ninguém. Então você errou. Você vai se arrepender em primeiro lugar, pedir perdão ao Papai do Céu. Você vai na casa do seu coleguinha e devolver, porque aquilo não é seu e aquilo não lhe pertence. E você tem um caminho lindo, criança, diante da sua vida para trilhar caminhos de bênção, caminho de paz. E é necessário a gente trilhar esse caminho fazendo o que é certo. E a palavra de Deus nos ensina o que é certo. E você, professor, é um mentor, é aquele que vai ensinando o caminho que a criança deve andar. Muitas vezes a gente diz, não, porque a grande responsabilidade é dos pais. Com certeza serão dos pais. Mas a missão de um professor também fará muita diferença na vida das crianças. Então, a gente vai trilhando a história de Oséias.
Também tem aqui, só para a gente dar continuidade, que aquela geração estava numa época aqui dos antepassados. Pois aqueles que tiveram experiência, que viu os milagres, a qual Deus operou na vida de Moisés através do povo, eles não mais existiam. Mas aqueles que estavam naquele momento não tinham mais essa experiência. Mas eles sabiam da lei, mas eles estavam esquecendo. A gente traz para as crianças a preocupação de manusear a palavra, de viver a palavra, de ler a palavra do Senhor. Então não podemos nos esquecer dos princípios que a igreja ensina. Com certeza, quando as crianças vão para o culto de doutrina, que fica dentro da igreja, não fica no departamento, ela escuta lá o pastor falando. Ela escuta os pais contando também o que é certo e o que é errado. Então, professor, você ensina mais uma vez enfatizando a preocupação que sempre haverá um profeta, haverá um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sempre vai mostrar para aquelas alunos, aquelas crianças, para vocês, que o lugar que a gente tem que temer é a casa do Senhor, que a gente tem que servir. Temer não é ter medo, é a gente respeitar, a gente ter temor, a gente amar e a gente servir ao Senhor com alegria. E é esse caminho que o professor tem que enfatizar, tá certo? Então, leia, professor, a história de Oséias por completo. E outra coisa, o manual traz referências bíblicas. Essas referências bíblicas é muito importante o professor, ele lê, tá certo? Colocando aqui o objetivo da nossa lição. O objetivo da nossa lição é explicar que Deus ama seus servos como um pai amoroso ama seus filhos. Então, assim, o amor do pai é incondicional. Não tem como a gente explicar. Então, é a mesma coisa do amor de Deus. A gente vê aqui que o amor de Deus pelos filhos de Israel é muito grande, é maravilhoso e o projeto de Deus é excelente. Que nós possamos orar também, professor, lembrando pela nação de Israel. Não só pela nação de Israel, mas por todas as nações. Você pode colocar essa preocupação, essa situação para seus alunos. Não só da individualidade, de eu orar só para o meu lar, mas eu orar pelo lado vizinho, eu orar pelo meu bairro, eu orar pela minha cidade, eu orar pelo meu país e orar pelo planeta, pelos que estão ao redor. Você coloca responsabilidade nos pequenos, você compartilha bondade. Essa é uma linguagem do professor, uma linguagem abençoada. Tem também o memorizando, professor. Não se esquece, trabalha com o manual, trabalha com a Bíblia de lado e dá tudo certo. É bênção de Deus. O memorizando, a gente está no livro de Oséias, capítulo 12, o versículo 6, que diz: portanto, povos de Israel, volte de novo ao seu Deus e faça o que é bom e certo e confie sempre nele. Então é para você também, professor, que você possa confiar no Senhor, tá certo? Porque o Senhor faz o que é bom para a nossa vida. E quando o professor ele traz aquela aula que ele vive a palavra de Deus, ele traz com tranquilidade. É uma aula com experiência, porque muitas vezes o professor está contando a história e dentro do seu ser, na sua alma ali dentro de você, você sabe a experiência que passou com Deus. Qual foi a dificuldade para você estar ali, mas você rompeu, Deus te deu vitória e você tem feito a vontade do Senhor. Tem aqui também arrependimento, que foi a palavra que a gente tratou, tá certo? Aqui a gente colocou em destaque para você colocar na sala de aula e você pode dizer às crianças: criança, quero que cada um de vocês faça uma frase com o nome arrependimento. Aí elas vão trabalhar. E você pode dividir no grupo ou pode colocar individual. Cabe a cada um de vocês, tá certo, professor? Então, trabalha isso com os pequenos, deixa eles aí se deleitar nas palavras da Bíblia, deixa eles ler os versículos e é bênção da parte do Senhor. Não se esqueça, professor, também de recebê-los com muita gratidão. Talvez você chegou na escola dominical e o seu dia não amanheceu tão bem, ou as notícias não chegaram tão bem, mas com certeza, quando você descansa no Senhor, faz a obra do Senhor, Ele vai cuidando da tua vida. Faz o momento do ofertório com alegria, faz o momento do louvor com alegria, tá certo? Cuidado com as dinâmicas, tá certo? Coloca dinâmica, mas o que enfatiza na tua aula é a palavra de Deus. O que vai fazer diferença na tua aula é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela toca lá dentro dos pequenos, ela mexe. A palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar.
para que depois de grande ele não venha se desviar. Então, cabe a você, professor, fazer com certeza essa responsabilidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe aqui o trabalho, tá certo? De toda uma equipe aqui por trás. Que Deus abençoe a tua vida. Dá aquele like abençoado. Comenta aí conosco. Diga o que é que a gente pode melhorar. Passa ideia pra gente. E com certeza vai dar tudo certo. Não esquece de ler a palavra do Senhor. Lê o livro de Oséias. Se deleita nele. E com certeza as bênçãos do Senhor vai te alcançar mais e mais, professor. Porque tu és uma bênção na mão do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.